Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Como sempre, a gente começa pedindo para vocês darem aquele like, compartilharem e escreverem amém, pelo menos nos comentários, ou qualquer coisa que você queira comentar sobre esse capítulo, porque sempre você tem alguma coisa, para alguma colocação para fazer, se você gostou, se você achou interessante. Hoje nós vamos falar do capítulo que mais é conhecido, eu penso, do Velho Testamento, que é quando Deus vai abrir o mar para que o exército de Israel passe em segurança e o exército dos egípcios seja enterrado no mar, quando os egípcios decidem ir atrás do povo de Deus. Quem decide ir atrás do povo de Deus sempre se dá muito mal. Isso vai ficar claro aqui para vocês. Você sabe do milagre, mas talvez alguns detalhes tenham passado despercebido. E são detalhes que essa Bíblia nos mostra que são coisas muito importantes. É por isso a importância de você meditar nessa palavra. Não é apenas ler, não é apenas ouvir falar, é meditar na palavra. É meditar, porque ela traz alguns detalhezinhos que são muito importantes para serem aplicados no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, naqueles momentos que você tem de dúvida, naqueles momentos que você tem de incerteza, naqueles momentos de insegurança, naqueles momentos de dor, naqueles momentos de desespero. Parece que não tem mais escapatória. O mar está na sua frente e o exército do faraó está atrás de você. Como que você vai escapar? Então, esses detalhes, nessa hora, são fundamentais para você entender, para você saber como você deve agir. Diz assim, ó, o Senhor falou ao faraó, fala para os filhos de Israel que eles voltem, eles estavam indo, voltem, e que eles acampem em Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, diante dele acampareis, junto ao mar. O Senhor já sabia o que ele ia fazer, o Senhor já tinha o milagre preparado, mas ali, na frente do mar, numa situação de total insegurança, num total não tem para onde fugir, é que o Senhor manda aquele povo se acampar, porque ele queria mostrar a eles o poder, não só a eles, mas também ao faraó, que ele já sabia que viria atrás dele, porque ele falou assim, o Senhor, porque faraó vai dizer para os filhos de Israel, eles estão encurralados, o deserto os encerrou, eles não têm mais para onde fugir, nós estamos atrás deles, o mar na frente e o exército de faraó atrás, não tem como. E eu, diz o Senhor, vou endurecer o coração do faraó para que ele os persiga. Olha só, é o Senhor que permite que o faraó, que é a figura de Satanás, os persiga. Eu vou deixar ele perseguir vocês, sabe por quê? Porque eu quero mostrar para eles o poder, meu poder, o poder que eu tenho. Aleluia! Eu serei honrado, eu vou ser honrado sobre o faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. Não é só o povo de Deus que tem que saber que o Senhor é Senhor. O povo que não serve ao Senhor também tem que saber que o Senhor é o Senhor. Por isso, Ele permite situações em sua vida, para que Ele opere um grande milagre na sua vida e você dê testemunho daquilo que o Senhor fez. Naquele momento sem escapatória, naquele momento que não tem mais para onde correr, essa é a hora que o Senhor vai operar para que o nome dele seja engrandecido. Não tem outro motivo para ele fazer milagres na sua vida, a não ser engrandecer o nome dele. Por isso, aprenda a confiar nele nos momentos em que não tem mais para onde você correr. E se contou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos virou-se contra o povo. Eles ficaram muito bravos, eles disseram, por que nós fizemos isso? Por que nós deixamos que Israel saísse? Eles podiam estar aqui nos servindo de escravo, fazendo tijolos para nós, e a gente deixou eles irem embora. Então ele aprontou carruagem e tomou todo o povo consigo, 600 carruagens escolhidas.
todas as carruagens do Egito e os capitães sobre elas. Ou seja, eram muitas carruagens, eram muitos comandantes de exército, era muita gente atrás do povo de Israel. E o Senhor endureceu o coração do faraó. Faraó, você já não viu o que aconteceu com você? Você já não viu as pragas que eu trouxe? Você já não viu os primogênitos que eu matei? E você ainda vai querer ir atrás do meu povo? Vai lá, tenta a sorte. E ele perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram com o braço erguido, mas os egípcios os perseguiram, com todos os seus cavalos, com carruagens, cavaleiros, exército, e eles os alcançaram ali aonde eles estavam acampados. Muitas vezes o Senhor permite que o diabo se levante contra a nossa vida, que ele vá atrás de nós, com exércitos que ele tem, com cavalos, com cavaleiros, mas tudo isso, o diabo só se levanta na sua vida por um motivo, para cair e para honrar e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia! E quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e viu que os egípcios estavam marchando atrás deles. Eles se apavoraram, eles ficaram com muito medo. Imagina um exército atrás de você, você cercado no meio do deserto e na sua frente o mar, que não tinha como atravessar. E eles então começaram a reclamar com Moisés. Aqui vai começar um tempo de muita murmuração contra Moisés. Por que você não deixou a gente lá no Egito? Não tinha sepulcro para nós lá no Egito? Para que você fizesse com que nós viéssemos morrer aqui no deserto? Podíamos ter morrido lá no Egito? Por que você agiu assim conosco? Olha a dúvida, como a insegurança, como o medo faz com que as pessoas duvidem do poder de Deus. É nessas horas que o Senhor prova a nossa fé. Por isso ele permitiu todas essas coisas acontecerem, para que nós soubéssemos, porque a nossa fé é construída daquilo que Deus, a partir daquilo que Deus já fez. A nossa fé é construída com o passado, com as obras que o Senhor deixou aqui declaradas para que nós pudéssemos conhecer o poder dele. Ele disse, não é essa palavra que falamos no Egito, deixa-nos sozinho para que sirvamos aos egípcios? Não foi isso que nós falamos para você? Deixa a gente aqui, vamos ser escravo do egípcio o resto da vida. Porque melhor não seria servir aos egípcios do que morrer no deserto. Olha a descrença daquele povo. Mas Moisés disse ao povo, não temais. Moisés era uma pessoa muito mansa, né? Porque a gente já teria rodado a baiana e falado, então tá bom, então morre aí, eu vou embora. Ele falou, não temam, aquietai-vos. Olha o segredo que Moisés está dando para nós. Quando você estiver numa situação que não tem para onde correr, aquiete o seu coração e não tema. Palavras poderosas dessa Bíblia. Aquietai-vos, não temais e sabei que eu sou o Senhor. Veja a salvação do Senhor que hoje ele fará. Hoje. Porque aos egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês tornarão a ver. Eles não sabiam como que Deus ia fazer aquilo, mas a palavra era essa. O Senhor lutará por vós. Eu sempre digo, tem guerras que você não precisa lutar. Você só tem que estar na presença do Senhor, porque as suas guerras são guerras que o Senhor vai lutar por você. Se você aquietar seu coração, se você não tiver medo, se você aprender a confiar no Senhor, o Senhor vai lutar as suas guerras. E ele diz assim, o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Por que você está aí reclamando, murmurando? Ele diz assim, dize aos filhos de Israel que marchem. Fala para esse povo marchar. Segue adiante, sem medo. Coração que não teme, segue adiante. Se você está aí prostrado numa situação de desespero, falando não tem mais o que fazer, eu vou ficar aqui prostrado, jogado no meio do deserto e vou morrer, o Senhor está te dizendo para você, hoje está te dizendo, levanta e caminha, avança, vai para frente, porque o Senhor tem livramento para a tua vida. E ele diz assim, e você, Moisés, levanta seu cajado, estende a sua mão sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel irão através de um solo seco pelo mar. Só levanta seu bastão, e o mar vai se abrir, e vocês vão passar em seco, e eis que eu vou endurecer o coração do faraó, e eles também virão atrás de vocês, eles também vão tentar atravessar o mar que eu abri para vocês,
eles vão tentar também passar por esse caminho, mas sobre todo o exército, sobre todas as carruagens, eles te seguirão. Mas eu farei com que eles percam essa batalha. Eu vou lutar por vocês, porque o Senhor não falou exatamente o que ia acontecer, mas a gente já sabe que o mar eles vão passar em seco e o mar vai cobrir o exército do faraó. E o anjo de Deus que ia diante do acampamento retirou-se e foi atrás deles. E a coluna foi de diante da face deles e colocou atrás. Aquela coluna que protegia eles, que estava atrás deles, o anjo foi lá para trás do exército e tampou a imagem, tampou a visão do faraó. Então aquela nuvem que estava na frente passou lá para trás, o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus, foi lá para trás e protegeu a imagem deles. E se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E havia uma nuvem e uma escuridão para eles, mas clareava de noite para esses, de maneira que não se aproximou um do outro durante a noite. Ou seja, ele impediu o avanço do exército do faraó. Eles não tinham visão, eles não conseguiam enxergar nada, porque o anjo tampou a visão para aquela nuvem que ele fez atrás do povo de Israel. Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar do meio de um forte vento oriental. Então o vento soprou, fez e dividiu aquele mar durante toda a noite. Não foi de um momento para outro, ficou a noite inteira separando aquelas águas, e fez do mar uma terra seca, e as águas foram divididas. É uma coisa impressionante. Você já pensou você ver um negócio desse acontecer na sua frente e depois você ainda murmurar contra Deus? Esse povo vai fazer isso. E os filhos de Israel entraram pelo meio da terra do mar, sobre a terra seca. As águas eram para eles como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E você imagina, formou um caminho de terra seca e o mar está aqui, levantado de um lado e do outro, separado. As águas fazendo como se fosse um muro ao lado deles. E os egípcios, já que eles passaram, nós vamos passar também. Seguiram e entraram atrás deles, até o meio do mar, com todos os cavalos do faraó, com todas as suas carruagens, com todos os seus cavaleiros. E sabe o que aconteceu? Na vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército dos egípcios, viu que eles estavam muito próximos, por entre a coluna de fogo, e ele incomodou o exército, soltou os eixos das rodas das suas carruagens para que eles andassem com dificuldade. Você imagina, você está na areia ali e as rodas começam a quebrar. Então você vai andando com as carruagens. Ele estava atrasando os egípcios de chegarem mais perto do povo de Israel. E ele diz: fujamos da face de Israel. Eles já começaram a fugir, né? Eles disseram assim, os egípcios: vamos fugir da face de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra nós. Já perceberam, quando a roda começou a quebrar, eles falaram: nós estamos fritos, porque o Senhor está lutando a batalha deles. E o Senhor disse a Moisés: estende a sua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre suas carruagens e sobre seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão, o mar voltou com força contra eles, e os egípcios foram todos derrubados no meio do mar. As águas retornaram, as águas cobriram as carruagens, os cavaleiros, todo o exército do faraó, que ele falou: amanhã vocês não vão ver mais esse exército aí. Esse exército que vocês estão vendo, amanhã não vai estar mais aí, porque foram todos enterrados ali nas águas do mar. Depois deles não restou nenhum sequer. Seus inimigos não vai restar nenhum. O Senhor vai destruir a todos, um por um. Mas os filhos de Israel caminharam sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Aleluia! E Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios. O povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés. Até aqui estava tudo bem, já viram aquele milagre enorme, e eles começaram então a botar fé, tanto no Senhor quanto no Moisés, que era o instrumento do Senhor para conduzi-los naquele deserto. Mas muitas coisas vão acontecer, e aquele povo vai estar sempre entre a dúvida
e a certeza de que o Senhor era por eles. Como nós devemos ter sempre a certeza de que o Senhor não nos abandona, que o Senhor é por nós e que o mar vai se abrir à sua frente. Receba essa bênção hoje. Esse deserto que você está passando e esse lugar que parece para você sem escape, saiba que o Senhor vai abrir o mar para você passar em seco. Seus inimigos serão destruídos. Se você aprender a quietar o seu coração e confiar no grande Deus de Israel, que nós estamos aqui há muito tempo, há mais de 3.000 anos, o Senhor tem feito maravilhas, uma após a outra. Basta que você confie, que você creia, que você nunca desista da sua jornada com o Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você reflita mais. Leia de novo o capítulo 14, que é muito lindo. Amanhã nós voltamos com o 15. Aqui tem muita história para a gente ver. Em nome de Jesus, um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha